O ditador Putin de repente declarou que estão prontos para acabar com a guerra contra a Ucrânia rapidamente e cumprir o prazo de 50 dias estabelecido por Trump. Além disso, no Kremlin, de repente começaram a fazer elogios a Trump após seu aviso a Putin e a decisão de fornecer mais armas à Ucrânia. Mas na Alemanha pedem para não confiar nos russos, porque sob o pretexto de querer negociações de paz, eles estão se preparando para atacar a Ucrânia, com 2.000 drones por dia. Já os analistas americanos garantem que Trump realmente está levando a sério a ameaça russa. E após prometer novos fornecimentos de armas à Ucrânia e ameaçar impor tarifas secundárias devastadoras caso a Rússia não concorde com a paz em 50 dias, Trump chamou os sinais de paz da Rússia de Vladimir Putin de apenas palavras, sem nenhuma ação. Apesar dessas declarações duras, Trump ainda expressou esperança de que Putin tome medidas em direção à paz na Ucrânia antes do fim desse prazo de 50 dias. No entanto, esse otimismo de Trump não corresponde ao clima atual no Kremlin, que novamente tenta atrair Trump para sua armadilha. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 20 de julho no calendário. Vamos discutir hoje como o Kremlin começou a bajular Trump novamente, elogiando-o, especialmente após sua conversa telefônica no início de julho, quando Trump disse que Putin o estava enganando. Os russos começaram a elogiar Trump novamente. E, além disso, começaram a declarar que estão prontos para terminar a guerra contra a Ucrânia o mais rápido possível. Vamos discutir tudo isso, mas antes de começar, peço que se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pequi News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, hoje no Kremlin, de repente, começaram a fazer muitos elogios ao Donald Trump e a declarar que estão prontos para encerrar a guerra rapidamente. Mas é óbvio que nisso, o Kremlin está mais uma vez sendo dissimulado. O Kremlin, pela boca do porta-voz do ditador russo Dmitry Peskov, afirma que supostamente está pronto para um processo rápido de resolução da guerra contra a Ucrânia. No entanto, Moscou garante que nem tudo depende apenas dela. A seguir, uma citação de Peskov. Sim, a Rússia está pronta para agir rapidamente. O principal para nós é alcançar nossos objetivos. Nossos objetivos são claros e evidentes. Eles não mudam. Mas o processo não depende apenas de nós. Sobre um possível encontro entre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o ditador russo, Vladimir Putin, Peskov, destacou que isso é possível e que acontecerá com o tempo. Talvez o encontro seja necessário para registrar alguns grandes acordos que, com o tempo, serão alcançados após um enorme trabalho ser realizado. Mas esse momento ainda não chegou. Esse trabalho ainda precisa ser feito. E aqui lembro que, ainda este ano, sob Trump, Ucrânia e Rússia realizaram 2 rodadas de negociações em Istambul. A delegação da Federação Russa, durante o encontro, apresentou exigências inaceitáveis para o fim da guerra contra a Ucrânia. Lembro que a Rússia exigiu que a Ucrânia aceitasse um status neutro, ou seja, que não ingressasse na OTAN. Na prática, abrir mão de 5 regiões, incluindo territórios que a Rússia nem controla, retirar as tropas dessas áreas, renunciar às reparações, concordar que todas as sanções contra a Rússia sejam suspensas e aceitar a proteção dos direitos dos falantes de russo. Mais tarde, o ditador Putin apresentou uma nova exigência para encerrar a guerra. O Kremlin exige que a Ucrânia reconheça os chamados referendos nos territórios ocupados. Então, Peskov está simplesmente mentindo de novo, e o principal é que Trump não veja novamente nos olhos de Putin o desejo de buscar a paz. Mas parece que esse é exatamente o objetivo dos russos quando fazem tais declarações. Moscou, de repente, começou a elogiar o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, apesar de todas as suas declarações desagradáveis sobre Putin. Isso aconteceu após as ameaças de Trump sobre fechar um acordo de paz com a Ucrânia. E hoje, o próprio Peskov declarou, cito, "É claro que o presidente Trump é o presidente do maior país do mundo, da maior economia do mundo." Além disso, todos já se acostumaram com sua retórica bastante dura e direta. Ao mesmo tempo, ele confirma suas intenções e continua fazendo tudo o que pode para promover uma resolução pacífica. Além disso, ao comentar a recente conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin, o porta-voz do ditador russo afirmou que foi um diálogo de negócios. Foi uma conversa pragmática e de negócios entre pessoas que mantêm firmemente suas posições, mas que estão dispostas a ouvir umas às outras. E essa é a atenção.
Peskov fala sobre a conversa no início de julho, após a qual Trump declarou que está decepcionado com Putin, que Putin o engana, que Putin mente para ele o tempo todo e que chegou a hora de passar das conversas para a ação. Mas no Kremlin dizem que foi um ótimo diálogo, foi o diálogo de dois homens fortes que ouvem um ao outro. Mas, como você entende, não foi à toa. No Kremlin começaram a elogiar Donald Trump. E como escreve o jornal Telegraph hoje, o presidente dos Estados Unidos da América está levando a sério a ameaça russa. Não depois da promessa de novos fornecimentos de armas para a Ucrânia e ameaças de impor tarifas secundárias caso a Rússia não concorde com a paz. Durante 50 dias. Trump chamou os sinais de paz de Vladimir Putin de apenas palavras, sem nenhuma ação. Mas o problema é que a bajulação do Kremlin realmente funciona com Trump. Pois, apesar de todas as declarações duras, Trump expressou esperança de que Putin ainda dê passos em direção à paz na Ucrânia antes do fim desse prazo de 50 dias. No entanto, esse otimismo não corresponde ao clima atual no Kremlin. A principal declaração de Trump foi recebida em Moscou, não com preocupação, mas com alívio em relação a essas tarifas secundárias. E então, o índice da Bolsa de Moscou subiu 2,7% após essa declaração e o rublo russo se fortaleceu 0,8% em relação ao yuan chinês. Os funcionários russos temiam novas sanções em grande escala e ficaram satisfeitos que Trump se limitou a impor, em sua maioria, tarifas impraticáveis contra os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A retórica que vem do círculo de Putin continua agressiva. Trump não os assustou? O ex-presidente da Rússia e principal alcoólatra da Federação Russa, Dmitry Medvedev, ameaçou atacar países ocidentais em caso de escalada da guerra na Ucrânia. Além disso, o renomado propagandista e chamado comentarista de defesa do canal Rossiya 1, Igor Korotchenko, pediu a intensificação dos ataques à infraestrutura crítica da Ucrânia e expressou esperança de que esses ataques forcem a Ucrânia a capitular nos próximos 50 dias. Aqueles mesmos que Trump concedeu a Putin. O exército russo está transformando toda essa retórica belicosa em ações agressivas. E desde o último 16 de julho, a Rússia lançou mais de 400 mísseis e drones especificamente contra a infraestrutura energética da Ucrânia. Nas direções de Kupiansk, Pokrovsk e Konstantinovka, os russos concentraram 160 mil militares. E espera-se que nos próximos dias comece uma grande ofensiva de verão dos russos no leste da Ucrânia. Esses sinais indicam que Trump não está respondendo à Rússia com determinação suficiente. E então ele escreve que, para forçar Putin a aceitar um acordo de paz, é necessária uma verdadeira estratégia de máxima pressão. Ela deve se basear em 3 elementos interligados. O primeiro é eliminar as brechas no regime de sanções que fornecem à Rússia recursos para continuar sua agressão. Apesar da participação da Rosatom na ocupação da usina nuclear de Zaporizhzhia e de sua ajuda ao programa nuclear iraniano, os Estados Unidos da América ainda não impuseram sanções contra essa empresa. Graças a essa exceção, a Rosatom utiliza uma estrutura corporativa complexa para, segundo algumas informações, financiar a indústria de defesa russa. Em vez de tarifas secundárias contra importadores da Rússia, os Estados Unidos da América deveriam ter imposto sanções direcionadas contra as refinarias de petróleo que processam justamente esse petróleo russo. As sanções contra a frota sombria também precisam ser reforçadas, até que os Estados Unidos da América incluam na lista de sanções todos os cerca de 600 petroleiros que a Rússia utiliza. Os Estados Unidos devem coordenar-se totalmente com a União Europeia para eliminar as brechas para contornar as sanções ainda nas fases iniciais. Porque o atual regime de sanções é reativo, o que permite que a Rússia aperfeiçoe suas táticas de evasão de sanções antes que o Ocidente consiga reagir. O segundo elemento é a ampliação do leque de armamentos que chega à Ucrânia. Provavelmente, o pacote de ajuda financiado pelos aliados da OTAN incluirá uma bateria de defesa aérea Patriot e mísseis de longo alcance Army Tactical Missile System. Embora o fornecimento de armamentos no valor de 10 bilhões de dólares pareça uma quantia significativa, é preciso lembrar que uma bateria Patriot custa 1 bilhão de dólares, um míssil interceptador quase 4 milhões e um Army Tactical Missile System 1 milhão por unidade. Ou seja, quando somamos tudo isso, percebemos que 10 bilhões não é tanto assim. Considerando esses custos estruturais, o atual nível de ajuda militar de Trump dificilmente conseguirá conter a Rússia.
A Ucrânia gasta anualmente até 2 milhões de projéteis de artilharia, enquanto o exército russo dispõe de enormes estoques de projéteis norte-coreanos. Portanto, os Estados Unidos precisam aumentar significativamente a exportação de artilharia para a Ucrânia. Embora Trump tenha se abstido de fornecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro Tomahawk capazes de atingir Moscou, a possibilidade desse fornecimento deve ser reconsiderada caso Putin decida escalar a guerra dentro dos 50 dias estipulados. E o terceiro elemento é o apoio ao setor de defesa ucraniano de alta tecnologia. Nos últimos meses, as Forças Armadas da Ucrânia desenvolveram drones interceptadores de baixo custo para combater drones inimigos e apresentaram uma nova versão do míssil Netuno com alcance de até 1.000 quilômetros. Considerando a escala das inovações internas, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já propôs a Trump um mega acordo para transferir tecnologias de drones ucranianos em troca de armamentos americanos. E Trump deve considerar seriamente essa proposta, pois ela fortaleceria, por um lado, a capacidade de resistência de longo prazo da Ucrânia e, por outro lado, aumentaria a segurança de toda a Aliança do Atlântico Norte. Além disso, os americanos finalmente teriam drones de verdade, exatamente aqueles que são usados na guerra moderna. Por isso, amigos, vou encerrar por aqui. Escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo deste episódio. E se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal, podem fazer isso financeiramente com qualquer doação em qualquer plataforma. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo ou pelo código QR na tela de vocês. É isso, cuidem-se, até mais a todos.